Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom poder estar aqui outra vez e nesta oportunidade trazer aqui alguns comentários sobre a lição da Escola Bíblica Dominical que, com a graça de Deus, estaremos estudando no próximo domingo nas classes de jovens. Lição esta que é a última lição deste primeiro trimestre e que nos trará o seguinte título: Eu creio na vida após a morte. Com a graça de Deus, tivemos estudos bastante proveitosos ao longo desse trimestre e enriquecedores, onde estivemos estudando aí sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a inspiração das Escrituras Sagradas, sobre a pureza e a castidade, sobre o casamento, sobre o criacionismo, em oposição ao evolucionismo, dentro de muitos outros temas importantes para os nossos jovens, que este currículo inaugural da CPAD, específico para jovens acima de 18 anos, esteve trazendo para nós. E agora, com a bênção de Deus, estaremos fechando este primeiro ciclo de estudos deste ano, vendo a crença de acordo com a palavra de Deus, a doutrina da verdade, de acordo com a palavra de Deus, da vida após a morte, da ressurreição, da imortalidade da alma. Sim, porque esse tema do próximo domingo, ele tem a ver com estes outros temas, com estes assuntos. A vida após a morte, imortalidade da alma, ressurreição, juízo final, novo céu e nova terra para sempre e também o inferno que durará para sempre. São temas, são assuntos que estão aqui dentro deste mesmo tema maior que é a vida após a morte. Pastor Alexandre Coelho, ele divide a sua lição novamente, de modo tradicional, em 3 tópicos, onde no primeiro tópico ele vai questionar: existe vida depois da morte? No segundo tópico ele questiona céu e inferno. O que é o céu? O que é o inferno? Para que existem ambos os lugares? E no terceiro e último tópico ele vai falar sobre a ressurreição dentro da verdade bíblica, dentro da revelação das Escrituras Sagradas. Então, neste primeiro tópico, onde é o questionamento: existe vida depois da morte? Antes de entrar na resposta propriamente dita, o comentarista ele vai discorrer sobre a composição do homem. Nós estamos acostumados, quando tratamos desse assunto, quando analisamos o homem a partir da revelação escrita, nós costumamos sempre mencionar a questão da dicotomia e da tricotomia, mostrando que o homem, que nós cremos na tricotomia, que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Mas você, professor, deve ter percebido que o comentarista de nossa lição, ele não fez caso desses conceitos. O pastor Alexandre Coelho, eu considero que sabiamente, ele não entra aqui no mérito da questão, discutir se o homem é composto de 3 partes, de 2 partes, ou como é que é. Não. Ele apenas fala aqui, já na terceira frase, eu acredito que desse primeiro ponto, já na terceira frase, na terceira oração aqui deste primeiro ponto, ele diz: o homem, ele possui uma parte material, corpo, e outra parte imaterial, alma e espírito. Eu também prefiro trabalhar falando da composição do homem nestes termos: parte material e parte imaterial, ao invés de recorrer àquele tradicional conceito de tricotomia versus dicotomia. Por quê? Nas próprias páginas da Bíblia Sagrada, não raras vezes, alma e espírito vão estar sendo utilizadas de modo intercambiável para referir-se à mesma coisa, que é a parte imaterial do homem, a parte não palpável, não tocável, não visível, que não possui a matéria física, molecular, atômica. E a parte material, que é o corpo propriamente dito, com todas as suas células, com todos os seus sistemas, órgãos, etc. e tal.
Então, eu acho que a gente não precisa enfadar os nossos alunos no próximo domingo, e aqui fica uma orientação didática para os professores e pedagógica. Eu acho que a gente não precisa enfadar os nossos alunos no próximo domingo, apresentando esses vastos conceitos de corpo, alma, espírito, tricotomia versus dicotomia, aqueles que acreditam apenas no corpo e no espírito, ou no corpo e na alma, né? E gastando 10, 15 minutos do nosso aluno no próximo domingo com isso. Bastará, exemplo do pastor Alexandre Coelho, dizermos que o homem é constituído da parte material e da parte imaterial. Chame-se essa parte imaterial como quiser, chame-se essa parte material também como quiser. O que importa é que o homem tem uma parte física, atômica, molecular, com a qual ele se relaciona com o mundo, com o cosmos em sua volta, e a parte imaterial, que sobrevive, que existirá mesmo com a decomposição deste corpo físico, deste corpo material. Se nós vamos chamar essa parte material de alma, de espírito ou de ambas as coisas, não importa. Na própria Bíblia, essas palavras serão usadas às vezes de modo intercambiável, de modo ali sinônimo. Então a gente não precisa se perder nessas divagações, nessas conceituações, que no final das contas, aqueles que defendem a tricotomia e aqueles que defendem a dicotomia, se creem na vida eterna, se creem no juízo final, se creem que este corpo, como disse Pedro, ele se desfará, mas nós temos uma casa para com Deus não feita pelas mãos de homens, se nós cremos na existência do céu e do inferno, então eu acho que é periférico, bastante periférico, é algo já terciário, não vou dizer nem secundário, é terciário, discutir esses conceitos de tricotomia e dicotomia. Fato é, e aí você precisa entender isso, né? Está muito claro na nossa lição da Palavra de Deus, que o homem tem essa composição, a composição material, molecular, física, atômica, através da qual se relaciona com o mundo em sua volta, com o ambiente, com as pessoas, parte palpável, tocável, sensitiva, e também a parte imaterial, que é a parte que eleva-se a Deus, para que de Deus receba a destinação final, se é o céu, se é o inferno, se é a vida eterna ao lado de Deus, se é a morte eterna junto com os perdidos. E aí, o pastor ainda vai comentar o que é a morte. Bem, sem dúvida alguma, a morte é o grande assombro, é o grande pavor de toda a humanidade, né? Eu acho que, certamente, de todos os medos existentes no mundo, medo da pobreza, medo da doença, medo do envelhecimento, tudo isso se resume numa coisa: medo da morte. Você sabe que Deus ele não fez o homem para morrer. Deus ele fez o homem para viver e viver eternamente. Viver bem, viver com saúde, enquanto o homem estivesse sob a direção de Deus, sob o governo de Deus, no jardim do Éden, onde Deus o colocou, onde Deus criou o primeiro casal e disse crescer e multiplicar. Se aquele primeiro casal tivesse seguido de modo submisso, obediente, santo, reverente, a expressa ordem de Deus, a morte não teria entrado no mundo. Mas, por causa do pecado daquele primeiro casal, a morte entrou no mundo, porque Deus disse que no dia que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, morreria. É claro que Deus não estava dizendo que eles morreriam no mesmo dia. Deus estava dizendo que eles morreriam como consequência da desobediência. E de fato isso aconteceu. Adão e Eva não estão mais vivos hoje em lugar algum do mundo. E todos os homens, aliás é um ditado, né, a corrente que se diz que nós já nascemos morrendo. E de fato todos os homens, com exceção daqueles que haverão de experimentar a transformação súbita e gloriosa por ocasião do arrebatamento da igreja, todos os demais haverão de morrer. Todos os demais haverão de experimentar a morte. Dizem que esta é a única certeza que o ser humano tem, é a certeza da morte. Embora, hoje, na palavra de Deus, de acordo com Paulo, nem todos morreremos. Paulo usa ali um eufemismo, quando escreve, se não me engano, na igreja de Tessalônica, ele diz, nem todos dormiremos. Dormir, nas palavras de Paulo, é nem todos morreremos, mas seremos todos transformados. Sim, porque, como disse, alguns não morrerão, experimentarão a transformação súbita por ocasião da vinda invisível de Cristo para levar os seus santos, os remidos, para as bodas do Cordeiro. Mas a morte é certamente o grande pavor, é certamente o grande medo das nações.
As pessoas não saem de casa hoje com medo de serem assaltadas, agredidas, violentadas e mortas. Você abre os portais de notícia na internet, você senta meia hora para assistir os telejornais, você não consegue passar um dia sequer sem que mais notícias cheguem aos seus ouvidos ou sejam colocadas diante dos seus olhos sobre tragédias. Nós estamos aí acompanhando tragicamente essa queda desse avião na França, né? Onde 150 pessoas morreram, perderam ali a sua vida. Existiam ali crianças, adolescentes, bebês ali de colo, né? A polícia francesa ainda está investigando de fato, de verdade, as causas daquela tragédia, mas ao que tudo já aponta, já indica, parece-me que foi algo premeditado pelo copiloto, né, que conduziu aquela grande aeronave para confrontar-se com as rochas e culminar na morte trágica daquelas pessoas. Mas veja, é uma notícia que abala o mundo. É uma notícia que mexe com a gente. Eu acredito que não há um ser humano que não consiga ver uma notícia como aquela e não se compadecer daquelas pessoas que morreram, sobretudo dos seus parentes, da sua família que ainda vive. Nós sentimos a dor dos seus parentes, nós sentimos a dor da mãe ou das mães, dos pais, daquelas meninas, daqueles rapazes, né, que estavam ali voltando de um ciclo de estudos, se não me engano, na Espanha, né? Então, enfim, mas essa não é apenas uma notícia inédita, uma notícia extraordinária, um fato que nunca aconteceu na história. Aviões estão caindo, vez por outra, aí, ou sendo derrubados. Né? Todos os dias nós tomamos conhecimento de acidentes automobilísticos, de acidentes envolvendo ônibus com 40, 50 passageiros. Né? Recentemente aqui no Brasil nós tivemos a informação, se não me engano, em Santa Catarina, de um ônibus em que inclusive ou ia ou estava voltando de um evento religioso e que despecou, o motorista perdeu a direção, faltou freio, não sei bem o que aconteceu ali, e o fato é que mais de 40 pessoas morreram naquela tragédia aqui no país, recentemente. Mas todos os dias nós tomamos conhecimento disso. E quando tomamos conhecimento disso, é natural que uma ansiedade, que uma apreensão, que um medo queira tomar no nosso coração sobre o que também pode acontecer a nós. Mas, na verdade, é importante que nós, que somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, e que entendemos que a morte não é nada mais, nada menos que a transição de uma vida passageira para uma vida eterna, nós, que à luz da palavra de Deus, à luz da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entendemos que a morte não deve mais nos assombrar. Paulo disse, tragada foi a morte na vitória. A morte foi pisada, a morte foi vencida, a morte que assombrava, a morte que atormentava as nações. Paulo debocha dela, dizendo que ela foi vencida. Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão do inferno é a morte, a força da morte, o pecado, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a morte, ela não deve nos causar medo, nos causar espanto. Todas as vezes que tomarmos conhecimento dessas notícias, todas as vezes que essas informações de tragédias que ocorrem ao nosso lado, muitas vezes até bem perto de nós, homicídios, violência, enfim, nós não devemos dar lugar ao medo, mas à fé, à confiança em Deus, de que quando tudo isto aqui findar, de que quando a nossa vida aqui findar, nós ressuscitaremos no tempo oportuno e já determinado por Deus para herdarmos a vida eterna ao lado do nosso Pai. Então a morte, de forma simples, é a cessação da vida material. Não é a aniquilação do ser. Costuma-se dizer no meio secular que morreu, acabou-se. Mas esse é um ditado errado, que não há qualquer respaldo na Bíblia Sagrada para ele. Depois da morte não acabou-se tudo completamente. Depois da morte segue-se o juízo, diz o livro, a carta aos Hebreus. Então a vida, Deus ele fez o homem para viver sempre, quer seja no corpo material, quer seja na vida após a morte, não é? Mas Deus não fez o homem para ser aniquilado. Existem teólogos, existem pessoas que dizem estar respaldadas na Bíblia Sagrada e que pregam a aniquilação do ser, que pregam que o homem sem Cristo, quando ele morre, ele deixará simplesmente de existir, o seu ser é aniquilado, a sua consciência simplesmente aniquilada.
Dizem alguns que Deus jamais poderia fazer um homem pecador perecer no inferno eternamente. Os salvos não, os salvos vão eternamente para o céu. Mas os perdidos, Deus não os fará perecer, Deus não os fará sofrer, porque Deus é amor, Deus é bom. Nós vamos ver isso daqui a pouco no segundo tópico. Mas a verdade é que Deus não fez o homem para, em algum momento de sua vida ou de sua morte, cair em aniquilação, cair em extinção. A morte nada mais é que a separação da parte imaterial da parte material. A morte é apenas a cessação da vida no corpo, do fôlego de vida que há neste corpo, neste organismo. Não significa a aniquilação do ser. Corrijamos, inclusive, professor, esta falsa concepção, esta falsa filosofia, que inclusive permeia aí alguns corredores de academias de teologia. Corrijamos isso no próximo domingo com os nossos alunos. A morte não é a aniquilação do ser. A morte não é o ponto final para a consciência da existência do homem. A morte é apenas a cessação da vida material e que no futuro Deus haverá de trazer de volta. Deus vai trazer de volta, porque você vai lá para o juízo final, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 em diante, e diz a Bíblia que o mar, por ocasião do juízo final, o mar devolverá os seus mortos. A morte e o inferno devolverão os seus mortos. O inferno ali, Hades, o lugar onde hoje estão os perdidos, aguardando o juízo final. Não o inferno eterno ainda, não o Guiana, o lago de fogo, mas o inferno transitório, o inferno que hoje existe como lugar para armazenar, para guardar, o lugar onde as almas perdidas aguardam o juízo final. Mas o inferno definitivo será ainda muito pior do que este lugar onde os mortos em Cristo hoje estão. Então, veja que a revelação sobre o juízo final diz que o mar devolverá os seus mortos, a morte devolverá os seus mortos para que eles estejam presentes em corpo presente diante do juízo final. Inclusive, isso é algo bastante interessante, porque quantos que morreram em naufrágios, quantos que morreram em quedas de aviões no mar, quantos que morreram aí desintegrados no espaço. Você vê, por exemplo, esse acidente que eu falava agora há pouco, lá do avião, chocou-se contra uma grande rocha na França. Diz ali os policiais ali que estão fazendo as buscas pelos corpos, que o avião e os corpos dos passageiros simplesmente se desintegraram. Os próprios policiais ali responsáveis por aquela busca dizem que quando vão a um lugar de queda de um avião, procuram encontrar partes do avião que foi ali, que caiu ali da fuselagem do avião, mas ali naquela circunstância nada encontraram senão um avião desintegrado, partes pequeniníssimas de corpos de avião. Veja, mas o que é que vai acontecer por ocasião do juízo final? Aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão novamente, receberão seu corpo novamente para comparecer diante de Deus. Não serão chamazinhas, não serão tochazinhas, fantasmazinhos diante de Deus, luzezinhas assim piscando diante de Deus, conforme os filmes de Hollywood costumam interpretar para a gente. Bobagem, tolice. Não. À luz da palavra de Deus, a morte devolverá os seus mortos. Eles comparecerão com o corpo diante de Deus para serem julgados. Mesmo aqueles que foram comidos por peixes no mar, mesmo aqueles que foram desintegrados pelo fogo, por bombas ou pelo que quer que seja, haverão de comparecer diante de Deus. Então a morte, ponto isso, a morte nada mais é, à luz da Bíblia Sagrada, e conforme nós cremos, que a cessação da vida material, da vida física, da vida atômica, da vida molecular. E depois o comentarista ele vai pontuar que existe uma consciência geral da existência da vida após a morte. De fato, mesmo extra-bíblica aqui, existem algumas teorias, algumas ideologias, doutrinas que estão aí difundidas nas mais diversas religiões do mundo, de que existe vida após a morte. Os espíritas acreditam assim, os hindus acreditam assim. Muitas outras religiões que não professam a fé cristã acreditam que haverá vida após a morte. Apenas algumas poucas religiões no mundo e outras pessoas que não seguem qualquer religião, exemplo dos ateus, não acreditam na existência da vida após a morte. Mas creio eu que a grande massa religiosa do mundo
acredita sim que de uma forma ou de outra, né? E aí claro que cada um vai expressar a sua crença nessa vida pós-morte, mas todos, ou a grande maioria, acredita que a vida humana, ela não se finda, ela não se extingue com a morte física, com a morte do corpo. Aí existe uma consciência que está partilhada em todo o mundo de que o homem, de que existe uma vida, de que existe uma continuidade, de que existe uma justiça divina que haverá de retribuir aos que fizeram bem, aos que fizeram mal, Porque ao que nos parece seria bastante injusto alguém viver praticando boas obras, morreu, acabou-se, e alguém que vive a vida inteira praticando más obras, morreu, acabou-se. Aí valeria nós nos questionarmos, então de que vale viver? De que adianta fazer o bem? Qual é o lucro em que se obtém? Esse é um questionamento antigo, porque Salomão já fazia esse questionamento lá no livro de Eclesiastes, que dizem ser o livro mais azedo, mais amargo de toda a Bíblia Sagrada. Salomão já se questionava, aliás, tomando um questionamento comum. De que adianta fazer o bem se ímpios e justos receberão a mesma recompensa ao final de sua vida? Então sim, definitivamente existe uma retribuição no pós-vida. Existe sim vida após a morte do corpo. E quando vamos para a palavra de Deus, aí isso está por demais comprovado. No segundo tópico, nós teremos aí o questionamento: céu e inferno? Nós vamos discutir então nesse segundo tópico a existência desses dois lugares diametralmente opostos: o céu, a habitação de Deus, e o inferno, o único lugar no mundo, no universo, o único lugar fora do universo, onde quer que seja, onde Deus não habita. É o único lugar. Aliás, qualquer lugar onde Deus não esteja é inferno. Qualquer lugar onde Deus não habite é inferno. E qualquer lugar onde Deus esteja presente, habitando eternamente com o seu povo em um ambiente de glória indizível e maravilhosa, ali é o céu. A existência do céu. O céu existe? O inferno existe? Ou seriam estas apenas crendices de alguns cristãos bitolados fanáticos? Você sabe que os críticos da literatura sagrada, você sabe que os ateus, você sabe que os opositores, os inimigos de Deus, zombam da nossa fé, porque, segundo eles, céu e inferno não passam de mitologias produzidas pela mente fértil de alguns religiosos primitivos lá no tempo dos patriarcas ou mais recentemente no tempo dos apóstolos. Alguns chegam até mesmo ao absurdo de dizer que Cristo não ensinou nada sobre céu e inferno e que tudo que existe nos evangelhos sobre céu e inferno foram produzidos pelos fanáticos evangelistas pobres da Galileia, que se aventuraram em falar de paraísos celestiais como uma forma de fugir dos sofrimentos e da aflição presente. Esta é a concepção pífia, pueril, defendida por alguns experts em crítica literária. Esta é a concepção torcida de alguns grandes filósofos, de alguns pseudodoutores que existem em nosso mundo hoje. Mas a verdade é que pouco importa o que dizem esses doutores, pouco importa o que dizem esses grandes filósofos aclamados e renomados em todo o país e em todo o mundo. O que importa é o que diz a bendita, inerrante, inequívoca e santa palavra de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, céu e inferno são reais. São dois lugares de fato e de verdade com os quais nós temos que pensar, refletir e desejar, aspirar, estar em algum deles. E eu espero que o nosso desejo, caro professor e caro aluno que me assiste, seja um lugar eterno junto à presença de Deus, que é o céu, não um lugar diametralmente oposto. Salomão diz que o caminho do sábio é para cima, para livrar-se do inferno, da morte, da perdição que está para baixo. O céu existe, sim.
Porque quando nós vamos lá para... Isso está por demais claro em todas as páginas da Bíblia Sagrada, mas só a título de ilustrar, nós vamos lá para João capítulo 14. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois vou preparar-vos lugar. Veja o que é que Jesus está dizendo. Nós cremos que Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus é Senhor todo verdadeiro. Mesmo você que não acredita em Jesus como Filho de Deus, mesmo que você não acredite que Jesus seja Deus, mas se você acredita que Jesus foi um grande mestre e que o que ele ensinou é verdade, então você deve tomar como verdadeiras as palavras dele, mesmo quando ele falava sobre o céu. Né? Não existe essa coisa de eu creio que Jesus é um grande mestre, eu creio que Jesus é um grande profeta, mas você ser seletivo com as palavras de Jesus e dizer eu creio que isso é verdade, mas não creio que isso seja verdade. Não, eu creio nos ensinamentos morais de Cristo, eu creio no Sermão do Monte, mas quando ele fala sobre o futuro, sobre a vida eterna, eu já não creio. Amigo, você não tem esse direito de selecionar, crer em algumas palavras e em outras não. Ou você crê no Cristo todo, ou você não crê no Cristo. Ou você crê em tudo que Jesus disse, ou você não crê em nada. Ou Jesus é quem ele disse que é, o Filho de Deus, o Cristo, o Senhor da glória, e que ele de fato subiu e que breve voltará, ou Jesus é um louco, um bitolado. Não existe essa coisa de eu não creio em Jesus como Deus, como Senhor, mas acredito nele como um grande mestre moral. Você não tem essa opção. Você não tem essa alternativa. Ou você crê que ele é quem ele disse que é, ou ele é um louco em tudo que ele afirmou. Porque ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar lá na casa do meu Pai, onde há muitas moradas. E ele diz mais: se não fosse verdade que na casa do meu Pai há muitas moradas para vocês, os salvos, os santos, os que eu escolhi, então eu teria dito isso a vocês. Mas eu vos tenho dito que vou para o Pai e vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei junto comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então o céu é real, o céu existe. Você vai lá para o livro da Revelação do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, e você vai ver que João, ele obtém estupendas, inéditas, extraordinárias revelações sobre o futuro. João, ele vê a existência eterna ao lado de Deus para os salvos. E nos capítulos finais do livro do Apocalipse, capítulo 21 e 22, João, ele descreve com detalhes, ainda que de modo muito fugaz, porque o que João tem ali na ilha de Patmos são apenas alguns lampejos da glória celeste. João, ele não viu em sua totalidade, não é, o novo céu, a nova terra. João não contemplou em minúcias, em detalhes, tudo, absolutamente tudo que Deus tem nos reservado. Deus, ele apenas abre a cortina do céu um pouquinho para João. João, ele contempla ali de modo fugaz, de modo breve, né, ali alguns relances da glória celeste. E ele traz para a gente no texto bíblico, né, ele descreve, ele tenta ao menos descrever, né, porque ele tenta ali usar algumas imagens conhecidas dos homens, alguns elementos da natureza, para tentar representar, para tentar dizer aquilo que ele está vendo. Embora Paulo, ele vá dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais desceu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, sim, porque embora João tenha descrevido e visto alguma coisa, mas o que João viu e descreveu ainda não é a totalidade, ainda não é o suprassumo da glória celeste que Deus tem reservado para os salvos, mas ali está um pequeno relance da glória celeste. E João fala sobre o novo céu, sobre a nova terra, sobre a nova Jerusalém que descia de Deus, adornada como uma noiva para o seu marido. E ali estará o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus será o seu rei, o seu Deus, e nós, os salvos, seremos o seu povo. Isso está disseminado em todas as páginas do Novo Testamento. A crença, a verdade, a doutrina da vida eterna, a existência do céu. E o inferno também existe? Ou será uma mitologia? Né? O inferno, eu quero deixar claro aqui, e é bom, professor, que você pontue isso no próximo domingo com seus alunos. O inferno não é uma invenção medieval da Igreja Católica Apostólica Romana, não é. Porque muitos teólogos modernos hoje
teólogos de linha liberal defendem que essa crença na existência do inferno é uma ideologia do catolicismo romano, lá na época medieval, para assombrar o povo, para assustar o povo e manter o povo debaixo das rédeas do Papa. Mas na verdade não. Muito antes do catolicismo ser institucionalizado em Roma por Constantino, lá no início do século IV, muito antes do racha entre a igreja ocidental e a igreja oriental, muito antes dos primeiros pais da igreja, Cristo e os apóstolos, nos 27 livros do Novo Testamento, já falavam sobre a existência do inferno. Sim, de certo que o catolicismo romano, ao longo do tempo, ele enfeiou ainda mais o inferno, né? Se é que é possível você tornar o inferno mais feio e mais terrível do que ele é. Na verdade, eu não diria nem que enfeiou ou tornou mais terrível, porque isso é impossível. Eu diria que a Igreja Católica, ela, na Idade Média, ela torceu a verdade bíblica, ou ela enfeitou, ou ela inventou alguns ornamentos para o inferno, que não podem ser constatados na Bíblia Sagrada, para impressionar a massa pobre, a massa humilde e leiga, que não tinha acesso à Bíblia Sagrada para ler e conhecer a verdade de Deus. Sim, para manter ideologia, para oprimir, para vender as suas indulgências, etc. e tal. Agora, o inferno existe porque Cristo disse que ele existe. Aliás, ninguém, tome nota disso, caro professor, ninguém em toda a Bíblia Sagrada falou mais sobre a existência do inferno do que Jesus. Nem mesmo os apóstolos de Cristo falaram tanto sobre o inferno do que Jesus. Você quer um exemplo disso? Pegue, por exemplo, do computador. Você está me assistindo pelo seu computador agora, pelo tablet ou celular, enfim. Abra, por exemplo, aí a sua Bíblia online. Aí na página da internet, ou se você tiver uma Bíblia instalada no seu computador, tablet, smartphone. Abra aí. No sistema de buscas, eu creio que se você tiver essa Bíblia aí, você vai ter um sistema de busca, onde você digita uma palavra e dá OK, e a sua Bíblia ali vai buscar em toda a Bíblia, em todos os 66 livros, a ocorrência daquela palavrinha que você digitou. Digite a palavra inferno no seu sistema de busca. E você vai ver que no Novo Testamento existe muito mais ocorrência da palavra inferno do que no Antigo Testamento. E você vai ver que nos 4 evangelhos esta palavra inferno ocorre muito mais do que nas epístolas petrinas, paulinas, joaninas e nas dos demais servos do Senhor, bem como no Apocalipse. Por quê? Porque Jesus foi quem mais falou sobre a existência do inferno em toda a Bíblia Sagrada. Ora, se ele é Deus, se ele é o Filho de Deus, se ele é Senhor e Salvador e não mente, então o inferno é real. O inferno existe. Ele disse não raras vezes, olha, se o teu braço te fizer pecar, se o teu olho te fizer pecar, arranca, corta, porque é melhor que entres no paraíso sem o olho, sem a perna. Claro que Jesus ali está usando o eufemismo. Na verdade, o eufemismo não, o hipérbole. Ele está exagerando para comunicar a verdade sobre a gravidade do pecado. Sobre a gravidade do pecado e sobre a disciplina que é necessária termos sobre o nosso corpo. Como Paulo disse, não ofereçais os vossos membros como membros de prostituição, mas mortifique os vossos membros para que o vosso corpo glorifique a Deus. Jesus está querendo dizer isso também. Jesus não está orientando ninguém a decepar partes do corpo algum. Jesus está dizendo que tem que haver disciplina rigorosa para que o pecado não nos vença. E ele diz, para que é melhor entrar no céu sem um membro do corpo, do que ir com o corpo inteiro para o inferno. E não raras vezes Jesus fala sobre o inferno. Jesus diz, por exemplo, que aquele que chamava o seu irmão de raca, que é uma palavra ali em língua aramaica para falar de ofensa, de agressão verbal contra o irmão, Jesus está dizendo que aquele que ofende com palavras verbais, com palavras verbais é redundante, aquele que ofende o seu irmão com palavras, ele poderá ser réu do fogo do inferno. Então Jesus fala sobre a existência do inferno. O inferno é um lugar real. Onde é que fica o inferno? Acho que essa é uma pergunta boa, que você, professor, poderá estar fazendo para os seus alunos no próximo domingo. Onde é que fica o inferno? Existe uma concepção comum na mente do homem de que o inferno fica no centro da Terra. E essa concepção é muito difundida pelas produções cinematográficas hollywoodianas, pelos filmes, pelo cinema. Aquela imagem do homem descendo para o quinto dos infernos, do centro da terra, onde ali o magma está superaquecido e, enfim, o caldeirãozinho de Satanás ali fervilhando e
vi as pessoas caindo dentro do caldeirão de Satanás, Satanás ali com aquele tridente, cutucando as pessoas que caírem ali dentro do inferno. Deixe-me só, desde já, corrigir aqui essa falsa concepção sobre o inferno. Primeiro, o inferno não está no centro da terra. Não está no centro da terra. O inferno não está. Não existe qualquer base bíblica, teológica, para defendermos a existência deste lugar terrível no centro da terra. A terra é a terra. Deus fez a terra para ser abrigo de demônios, de perdidos. Não. A terra é a terra em toda a sua constituição, em toda a sua composição. O inferno não é um lugar físico. O inferno não é um lugar material. O inferno é um lugar espiritual. E sabe onde é que fica o inferno? Eu vou lhe dizer. O inferno fica no final de uma vida sem Cristo. É aí onde está o inferno. Toda vez que uma vida sem Cristo, toda vez que uma vida sem salvação, toda vez que uma vida sem Deus morre, após a morte, ali está o inferno para esta pessoa. O inferno se encontra no final de uma vida sem Cristo. Não é um lugar físico, não é um lugar material, não é um lugar onde você escavando, você possa chegar lá. É balela, quero dizer aqui, certo? Que é balela, é mentira. Essa história que algumas pessoas andam aí disseminando, de que alguém em determinado vulcão colocou ali um aparelhozinho de som e ouviu das profundezas deste vulcão gritos, vozes de pessoas que possivelmente estavam sendo atormentadas no inferno. Isso é balela, isto é invencionice. No centro da terra, nas profundezas do mar, nas profundezas do vulcão, a terra está se mexendo, está se movimentando e sons dos mais distintos é possível de serem ouvidos. Isso não significa absolutamente que sejam vozes de homem clamando, gritando nos quintos dos infernos, porque o inferno não é um lugar físico, não é um lugar material e muito menos está no centro da terra. O inferno é um lugar, sim, verdadeiro, existente, mas fora da física, fora do cosmos. É um lugar espiritual, onde aqueles que morrerem sem Cristo, sem Deus, sem qualquer respeito e temor pelas coisas de Deus, são lançados para serem eternamente atormentados. E algo mais que eu quero dizer aqui é que o diabo não está sorridente no inferno, nem nunca estará. Essa imagem de Satanás com o tridente em suas mãos, cutucando as pessoas que caem no inferno e dando gargalhadas e debochando delas, isso é uma grande mentira. Isso é uma imagem aí de cinema que não condiz com a verdade de Deus e vou dizer por quê. Primeiro, o inferno não é um lugar para gargalhadas. Não há qualquer motivo, não há qualquer razão para risos no inferno. Jesus disse que lá, no lago que arde de fogo e enxofre, que é o inferno eterno, onde os ímpios, o diabo e seus demônios serão lançados eternamente, é um lugar onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Essa história de que Satanás vai fazer festa no inferno, essa história de que Satanás está alegre, com crentes desviados que caem no inferno, essas visões que muitas pessoas dizem ter tido do inferno, gente que foi ao inferno 7 vezes, 10 vezes, 15 vezes, e viu Satanás fazendo festa no inferno, com os crentes que morrem desviados, isso é mentira. Eu digo isso aqui e digo na cara de qualquer pessoa que vier me falar dessas revelações. Você está mentindo, porque no inferno, lugar, banimento da presença de Deus, não há qualquer razão para alegria, para felicidade, para festas. E essa história que alguns pregadores pentecostais costumam pregar, dizendo que Satanás fez festa no inferno quando Jesus morreu na cruz, é mentira também. É mentira também, porque foi na cruz, Paulo escreve aos irmãos de Colossos e diz que foi na cruz que Cristo cravou e riscou a célula de morte que nos era contrária, expôs os nossos inimigos e triunfou sobre eles. Foi na cruz, como diz o hino cristã, foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Paulo diz que outra coisa não se propôs a pregar aos coríntios, a não ser Cristo e esse crucificado. Então essa história de que Satanás fez festa com a morte de Cristo e que Satanás faz festa toda vez que um crente desviado morre ou quando o ímpio morre, isto é mentira. O professor corrige isso no próximo domingo. Não há no inferno lugar de banimento da presença de Deus, qualquer razão para bons sentimentos, para alegria, para êxtase, para boas emoções, para risos, para euforias. Não há. Jesus é muito claro. Lá só há choro, pranto e ranger de dentes.
Lá é lugar de raiva, de ódio, de ira, de sofrimento, de pesar. E não é só para homens que foram lá jogados, mas para o diabo e os demônios. O diabo está eternamente perdido. O diabo está eternamente banido da presença de Deus. E ele não teria qualquer motivo. Ele nem pode expressar alegria, porque o diabo é avesso à alegria. O diabo nem pode expressar uma boa sensação e um bom sentimento, porque o diabo é avesso a qualquer sentimento, a qualquer boa emoção. Isto não está na alçada deste ser maligno e terrível. Para onde as pessoas vão após a morte? Bem, os salvos para a vida eterna, os perdidos para a vida eterna. Aqueles que morrem com Cristo, Jesus ele fala de uma história, nós costumamos mencionar como parábola, mas ao que nos parece pode ter sido história real, quando Jesus fala sobre o rico e o mendigo Lázaro. O rico que morreu, e não porque era rico, foi ao Hades, ao lugar do sofrimento, e o pobre, quando morreu, também não porque era pobre, foi ao paraíso. Isso precisa ficar claro, para a gente não pensar que rico quando morre vai para o inferno e pobre quando morre vai para o céu, porque vai ter muito pobre que também vai para o inferno, e vai ter muito rico que vai para o céu. E Jesus disse que é difícil o rico ser salvo, mas depois ele diz, o que é impossível para os homens não é impossível para Deus, é possível. Deus pode salvar, e Deus salva. E existem muitos ricos ao longo da história que Deus salvou, inclusive Zaqueu, né? Que era rico, que era chefe de quadrilhas, que amealhou muitas riquezas a partir do suborno, da corrupção, do roubo, mas que com o encontro pessoal com Cristo foi salvo. E certamente hoje habita no lugar, na presença bendita de Deus no paraíso. Então, o rico morreu e foi ao Hades, ao lugar do sofrimento, muito possivelmente porque ele não tinha qualquer temor a Deus. Talvez como aquele outro rico, de uma outra parábola que Jesus conta, que colocou em depósito todas as suas economias e disse, alma, come, bebe e folga-te, porque tens depósito para muitos dias. E a voz de Deus lhe perguntou, tolo, louco, esta noite expedirão a tua alma. O que tens preparado para que ela será? Né? Então aquele rico que desceu ao abismo do sofrimento, cujo nome não é mencionado, ele foi para ali certamente não porque ele era rico, mas porque era avarento, porque era orgulhoso, prepotente e ignorou a existência e a verdade de Deus. E o pobre, em sua humildade, em sua simplicidade, mesmo que tendo seu corpo lambido, suas chagas, suas feridas lambidas por animais, por cachorros, mas ele tinha o temor de Deus. Ele tinha a graça de Deus sobre a sua vida. Então, quando ele morre, ele é conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso. Jesus disse para o ladrão, ou o ex-ladrão, convertido ao seu lado, que se converteu minutos antes de morrer, né? Porque aquele homem ali não teve uma vida com Cristo, ele teve alguns minutos com Cristo. E ele confessou o Cristo como Senhor, Salvador e Rei, porque ele disse, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lucas registra isso. E o que é que Jesus diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aqueles que são crentes em Cristo, após a morte, eles estão com Cristo. Jesus disse a Marta, quem crê em mim, lá diante do túmulo de Lázaro, quem crê em mim não morrerá, porque já passou da morte para a vida. Mas ainda que morra, viverá para sempre. Né? Então aqueles que creem em Cristo, Jesus dizia a Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, os que creem em Cristo não morrerão eternamente, não cairão em extinção, não serão aniquilados, nem passarão por evoluções, como dizem os kardecitas, né? Por evoluções simultâneas, regresso à vida, nem também farão, como dizem os budistas, se aliarão ao cosmos, ao universo, e passarão a ser estrelas, passarão a ser poeiras que vagarão no universo. Não, Jesus disse, viverá. E essa concepção de vida eterna está também disseminada em todas as páginas da Bíblia Sagrada. E aí nós chegamos no terceiro tópico, que fala sobre a ressurreição. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós já vemos que existem ali lampejos. Não existe uma doutrina formada, consistente no Antigo Testamento sobre a ressurreição, mas existem lampejos da doutrina da ressurreição mesmo no Antigo Testamento. Veja que Jó dizia, né, que depois de sua carne apodrecida, ele voltaria e veria a Deus. Né? Ele diz, ainda que a minha carne morra, sofra, apodreça, eu tornarei e verei a Deus. Veja, por exemplo, Davi profetizando a ressurreição de Cristo. Davi diz, se não me engano, no Salmo 16, Davi diz, não deixarás o teu santo ver a decomposição.
Davi já estava profetizando ali que Jesus Cristo não iria apodrecer no túmulo, mas ele ressuscitaria. Então, lampejos da ressurreição estão ali no Antigo Testamento. Você vai, por exemplo, para Salomão, no livro de Eclesiastes, e você vê ali no último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, os últimos versículos, Salomão disse: temei a Deus e dai glória, porque esse é o objetivo de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo tudo que o homem haver feito, quer seja bem, quer seja mal. Então veja que mesmo Salomão, ele também já esboçava a crença na existência da vida após a morte. Haverá um julgamento, haverá um juízo para os bons e para os maus, para os salvos e para os perdidos. Você vai, por exemplo, para Daniel, e lá em Daniel existe um versículo que fala com maior detalhe, com maior clareza sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Quando, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, você vê Daniel falando ali sobre o juízo final, e ele diz que muitos ressuscitarão do pó da terra, muitos que dormem, muitos que estão mortos. Eu já lhe disse e repito, essa palavra dormir, não raras vezes na Bíblia Sagrada, é um eufemismo, é uma palavra usada para abrandar. Para abrandar, outra palavra que deveria ser usada nesse lugar. Então se usa dormir para abrandar a morte, porque morte é muito pesado. Mas o que Daniel está dizendo é que muitos que estão mortos ressuscitarão do pó da terra, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. E Jesus ratifica essas palavras de Daniel, quando no Evangelho de João, Jesus diz que muitos dos que dormem ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Então a ressurreição é verdadeira. Houveram aí ao longo da Bíblia Sagrada ressurreições do corpo físico, do corpo material. O Antigo Testamento vai falar da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, do filho da mulher sunamita, do homem que foi jogado no corpo ali nos ossos de Eliseu e ressuscitou. O Novo Testamento vai falar da ressurreição do filho da viúva de Naim, vai falar sobre a ressurreição da filha de Jairo, vai falar da ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias, fala sobre a ressurreição gloriosa de Cristo Jesus, mas a ressurreição de Jesus se distingue de todas as outras dessas ressurreições registradas e outras não catalogadas, né? Porque a Bíblia fala de pessoas que ressuscitaram quando Jesus morreu. Então existem muitas ressurreições não catalogadas na Bíblia Sagrada, mas a ressurreição de Cristo se distingue de todas elas. Porque no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e que esse capítulo você deve ler, professor, porque é um capítulo onde Paulo faz uma defesa racional e inteligente da doutrina da ressurreição, Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, Cristo é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Porque o filho da viúva de Sarepta, o filho da mulher sunamita, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro ressuscitaram, mas depois morreram. Mas Cristo é o primeiro que ressuscitou em corpo glorificado para nunca mais morrer. Então assim também seremos nós. Nós, os salvos, haveremos de ressuscitar os que estivermos mortos, haveremos de ressuscitar para nunca mais morrer. E não ressuscitaremos este corpo velho, fraco, doente e deficiente. Ressuscitaremos em um corpo de glória. Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios e você vai ver Paulo dizendo isso no capítulo 15. Paulo vai dizer que um é o corpo que se semeia e outro é o corpo que nasce. O corpo que morre é o corpo perecível, mortal, doente e enfermo, mas o corpo que ressuscita é um corpo glorioso. Vale você, professor, perguntar aos seus alunos no próximo domingo: à luz da Bíblia Sagrada, qual é o corpo que teremos por ocasião da ressurreição? Será que os nossos irmãos que sofrem de obesidade mórbida e que morrem assim, ressuscitarão sofrendo de obesidade mórbida? Será que os nossos irmãos que morreram deficientes no pé ou no braço, ressuscitarão deficientes no pé ou no braço? Será que alguém que morreu com dor na coluna, com problemas no sangue, com entupimento nas veias, ressuscitará com esses mesmos problemas na vida eterna? Certamente que à luz da Bíblia Sagrada, não. Gostaria de ter um pouco mais de tempo para discutir isso aqui com vocês? Não tenho, mas tenho certeza que no próximo domingo Deus falará poderosamente, professor, ao seu coração e ao coração do seu aluno. Eu creio na vida após a morte. Creio, porque a Bíblia diz que existe vida após a morte. E creio, porque o meu Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, já no segundo trimestre, se Deus assim nos permitir.